como vocês puderam observar no chamativo, o nosso assunto hoje é sobre financiamento imobiliário, focado na parte de construção residencial pela Caixa Econômica. Nós estamos hoje com 3 colaboradores de 3 áreas distintas, cada um com suas experiências, que nós vamos tomar aqui hoje e tentar trazer tudo bem resumido. Vou falar da parte de engenharia. Para quem não me conhece, eu sou o Eduardo Lima, engenheiro civil, formado na Universidade Federal do Ceará, proprietário da Proex de Engenharia, já com alguns anos trabalhando com financiamento imobiliário da Caixa Econômica. Nós vamos estar aqui, eu quero chamar para falar um pouquinho também a minha amiga Fabíola Almeida, dispensa apresentações, anos e anos já de muita experiência com a Fabíola Almeida Imóveis. Todo mundo que já me conhece, assim, fantástico também para vocês. Eu agradeço ao Eduardo por ter nos convidado para participar desse evento, né? E quero dizer que estamos aqui para somar, para tentar esclarecer um pouco do que a gente sabe. A gente já tem uma certa experiência no mercado, já tenho 17 anos como correspondente Caixa, então é muito bom estar aqui tentando explicar um pouco do que a gente sabe. Eu tenho a minha colaboradora que é sócia, a Devânia, que vai ser fundamental para a gente, né? E, na realidade, quem desenvolve o trabalho do escritório é essa menina, que faz aí acontecer os financiamentos, né? Então, a Devânia é o nosso braço direito lá no escritório, inclusive hoje é minha sócia, a gente está vendo na frente do Eusébio, né? A gente vai atuar também no Eusébio. Então, quem vai atuar junto comigo no Eusébio é a Devânia. A Devânia que tira todas as dúvidas, é que entende o sistema e é que executa o processo, né? Eu fico mais na parte da rua, de fazer contato, de ter clientes, ir à procura de clientes, porque o nosso mercado ele é muito, às vezes, pouco inseguro pelo fato das pessoas. Dando continuidade, vou chamar aqui agora o meu amigo Grande Luciano, contador da Revcom Contabilidade, profissional também com muita experiência, recentemente se especializou nessa parte de CNO, ele vai falar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Boa tarde, pessoal. Rapidinho, porque quem sabe o segredo é a Fabíola e o Eduardo. Eu apenas complemento uma parte que falta nesse processo, tá certo? Que é a questão do INSS da obra. E geralmente é um custo que não está, né, dentro do orçamento da pessoa que vai construir. E através de expertise de mercado, a gente consegue reduzir esse custo em até 70%. Ou seja, do valor que a Receita cobra, a gente consegue reduzir esse custo, em alguns casos, em até 70%. Mas para isso tem que ter um acompanhamento desde o início até a finalização da obra. Chegou no final da obra, o CNO já é expedido e os processos, né, já seguem tranquilamente. Então a gente, devido ao Eduardo fazer muitos processos, acabava sempre no final os clientes passando por essa situação indigesta. E agora não, agora a gente já inicia com todo o planejamento, chegou no final, ele paga 70% a menos e já sai com a CNT, tá certo? Então depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Aqui foi apenas uma breve apresentação, para vocês terem uma noção dos profissionais que vão conversar com vocês hoje, mas vamos passar realmente para o financiamento em si. A Caixa Econômica, vamos falar rapidamente, porque, enfim, é o principal banco hoje que trabalha com financiamento habitacional, disparado, a referência no mercado. Então, a maioria dos processos no país, hoje, é Caixa Econômica Federal. Então, hoje nós vamos abordar 3 situações de financiamento. Nós sabemos que existe um quarto, que é do imóvel já pronto, mas acredito que o grande foco hoje aqui são pessoas que querem construir sua casa do jeito que sonhou. Eu sei que é um processo que costuma ser um pouco mais complicado, dá um pouco mais de dor de cabeça, é um processo que demanda uma energia, uma organização maior, mas é o processo que garante que você vai ter a casa do jeitinho que você sonhou. É o projeto que você escolheu, é o terreno que você quer, então você vai saber do início ao fim o que está sendo colocado na sua residência. Não tem nenhum mistério por dentro da parede que você não consiga ver. Então, basicamente, existem esses 3 cenários para quem quer construir. Ou aquisição de terreno e construção, ou seja, você não tem o terreno. Vou dar um exemplo. Existe um loteamento que você já passa ali, você namora com ele. Aqui, o condomínio Morada dos Castros, eu vou dar esse exemplo. Você passa aqui, vem visitar um amigo, tem aquele terreno que você quer muito, mas ele ainda não é seu. A Caixa Econômica, ela pode fazer o financiamento pegando o terreno e a sua construção em uma parcela única. Você vai pagar um valor, já englobando o terreno e a construção. O segundo cenário é, Eduardo, eu já tenho terreno. Recebi de herança, ou já vinha quitando e terminei de quitar, enfim, você já tem aquele terreno. A Caixa também financia a construção desse terreno. Qual a diferença dos dois? A aquisição do terreno e construção, Devânia pode me corrigir, ainda é 80%? Pronto. Então, a Caixa financia até 80% do valor daquele imóvel. Se for em terreno próprio,
ela já financia até 100%, tá bom? E o terceiro caso, essa daqui é quando a pessoa pega desprevenida. Nós já tivemos clientes que passaram por isso. Iniciou a obra, achou que ia dar, faltou verba. Eduardo, tive que parar a obra. Ainda consigo financiar? Consegue. A gente chama a engenharia da Caixa. Se tua casa estiver toda direitinho, com toda a documentação, com tudo preparado, ela também vai ser avaliada pela Caixa do mesmo jeito e ela vai se enquadrar em uma dessas duas. Por que em uma dessas duas? Às vezes você está construindo num terreno que já é seu. Mas também acontece de você estar financiando um terreno junto, por exemplo, a Caixa de Imóveis vende terrenos. Supondo que com 51% já pode iniciar a obra, né, Giovanni? Pronto, você começou com 51%. Mas chegou no meio e você vai precisar do financiamento. A Caixa, ela vai quitar o terreno para você. Então, ela vai se encaixar na aquisição de terreno e construção. Se o terreno já for quitado, ela se encaixa em construção em terreno próprio. Então, mesmo com a obra em andamento, também dá para fazer. Eduardo, o que é preciso? Nós separamos em 3 áreas de documentação. Existe a parte da aprovação do crédito e a parte de Coban, que a Fabíola vai já falar melhor, e a Devânia, uma das duas. Existe a parte de regularização do terreno, porque você precisa ter sua matrícula atualizada direitinho, tudo certinho, e sua CNO. E existe a parte de engenharia. Então, Fabiolinha, venha falar aqui agora sobre a parte do Coban. Pronto. Com relação à parte do Coban. Primeiramente, a gente tem que pegar toda a documentação do cliente, né? Renda, CPF, identidade, se for casado, certidão de casamento, documentação do esposo, os nomes têm que estar 100% ok, não pode ter nenhum problema, nem... Não precisa, não pode ter nenhum problema no CPF, nem no passado, porque teve pessoas que, quando o governo lançou aí aquela Limpe Seu Nome, né, e teve gente que pagou dívidas, e não pagou a dívida total. Então, isso vai para um cadastro em determinados bancos. Se for uma Caixa, ele fica lá no cadastrozinho tipo negro, né? E ele não vai passar. Esse cliente ele não passa. Se ele não pagar o prejuízo que ele deu para o banco. Tá? Então, tem que estar tudo 100% ok com relação ao nome. Tá? Aí, pega-se essa documentação, insere no sistema da Caixa e vamos para a aprovação. Aprovou o crédito, né? Já entra com os projetos para mandar para a área da engenharia da Caixa, para o engenheiro vir, né? Esse engenheiro você tem que pagar por ele, tem uma taxa inicial de R$750, né, Devânia? Cada medição que é feita, é cobrada essa taxa, a gente, às vezes, tenta colocar o mínimo possível, porque cada engenharia que vem, existe essa taxa a ser paga, de R$750. O engenheiro vem, aprova o teu projeto, aí você assina o contrato com a Caixa e começa as medições. Essa obra ela é feita toda por medição. Você aprontou a primeira fase, o engenheiro vem, viu o que você fez lá bonitinho, a Caixa vem e paga. Aí depois, mais uma medição, e assim vai. Até o processo ficar ok. Trabalho inicial é a aprovação de crédito, toda essa parte da Fabíola. A Caixa Econômica ela tem o setor de engenharia, certo? O que é o setor de engenharia? É a parte realmente que vai analisar, porque quando a gente faz a proposta, por isso que o nome é PCI, Proposta de Construção Individual. Ela existe a parte documental do terreno, você vai comprovar que aquele terreno realmente é seu, ou é de uma pessoa que vai comprar, que está tudo direitinho, que tem matrícula, que está escriturado. Matrícula atualizada, exatamente. Existe a parte do terreno em si, que ele vai avaliar o valor do terreno, se o valor que você colocou lá realmente está condizente com ele. Existe a parte da construção da sua casa em si, porque vai ter uma casa que vai ser construída ali. Ou seja, eles vão pedir projeto arquitetônico, com toda certeza, projeto hidrossanitário, projeto elétrico, projeto estrutural, e vai precisar também do responsável pela execução da obra. Tudo em RT, tudo com os projetos, inclusive aprovados na prefeitura. Por isso que também tem que ter o alvará. Certo? Antigamente eles aceitavam o alvará para ser entregue no primeiro desembolso, hoje já estão botando o boneco, então é bom já tirar o alvará. Não passa. Ele pede todos. Por quê? Porque isso não é só uma exigência da Caixa. Quando a gente constrói com a Caixa Econômica, a gente tem que entender que a Caixa ela é o governo. Não existe Caixa sem governo, não existe governo sem Caixa. Ela é o banco do governo brasileiro. Então ela entende que tudo que passa por ela tem que ser 100%, não é 99%, é 100% legal, dentro das leis e das normas do Brasil. Então, pelo CREA, você é obrigado a ter esses 4 projetos no mínimo e mais o responsável pela execução da obra. A prefeitura não, mas a Caixa exige. Porque o CREA existe.
Se chegar o CREA, tu tiver o alvará, mas tu não tiver na tua RT, projeto estrutural, multa. Exatamente, tem que estar tudo ok. De mão de todos esses projetos, de todas essas ARTs e do seu alvará de construção, aí sim a gente formula a planilha PCI, que é a proposta de construção individual. O que é essa PCI? É basicamente a tua proposta para a Caixa Econômica, dizendo, olha, eu quero construir essa casa desses projetos, por isso que tem que estar aprovado na prefeitura, para não ter perigo de você depois tentar executar uma coisa diferente. O meu responsável vai ser o engenheiro tal, por isso que tem que ter a ART de execução. Essa casa vai custar tanto, e aí nessa planilha o engenheiro coloca toda a alocação de recursos por etapa, não é só dizer a casa vai custar 500 mil, não. Vai gastar tanto para a fundação, vai gastar tanto para as infraestruturas, vai gastar tanto para fechamento, vai gastar tanto para revestimento, tem lá tudo na planilha. Vai gastar tanto no terreno, matrícula tal, tem todas essas informações lá, ou seja, é um documento realmente que a gente submete, dizendo que o engenheiro atestou que vai ser gastado tanto para fazer sua casa, no cronograma tal. Mês 1 vai ser executado tanto, mês 2 vai ser executado tanto, tem um cronograma também. Por quê? Porque isso vai ficar vinculado à liberação das suas parcelas que nós vamos já apresentar aqui. Então, por isso, não tem como abrir mão do engenheiro, de forma alguma. Então, por isso que a gente trabalha junto. A Fabíola faz toda essa liberação da documentação, mas sem o engenheiro, não vai aprovar. Por quê? Vai liberar um recurso para tu. Mas como tu vai liberar um recurso para fazer o quê? Se tu não consegue comprovar qual a casa você vai fazer. Não tenho, por exemplo, não tenho um projeto de instalações elétricas. Então a Caixa vai entender o quê? Como é que ela vai fazer uma casa sem estrutura elétrica? Se para ela fazer a estruturação, para ela botar as luzes, tem que ter um engenheiro responsável em um projeto, entendeu? Então a casa sem elétrica não pode ser. Assim como o projeto também tem que atender o PDDU do município. Por exemplo, janela. Eu vou botar aqui uma janela para o vizinho. Se essa janela tiver menos de 1,5 m, não tenha dúvida, não vai ser aprovada. Tem as minúcias do projeto que a Caixa aprova. Ou seja, quartos têm uma dimensão mínima, banheiros têm uma dimensão mínima, janelas têm uma distância mínima para o terreno do vizinho. Tudo isso tem que ser revisado nesse projeto. E a gente faz tudo isso antes de colocar para lá. Feito toda essa parte da sua PCI, feito toda essa parte da parte do Coban, você também tem que abrir aquele cadastro que o Iranildo falou, da CNO. Eu costumo dizer para os clientes que a pessoa física tem um CPF, a pessoa jurídica tem um CNPJ. A sua casa, ela tem a CNO. É o número do registro, e o Irã vai falar melhor agora, que vai abrir suas portas lá na Receita Federal. Pessoal, muitas pessoas que iniciaram aqui no condomínio e construíram suas casas, né, com recursos próprios, eles tiraram o alvará de funcionamento. E esse alvará é que denuncia a Receita Federal que tem que haver um CNO. Eu posso fazer uma casa com o próprio recurso. Mas se eu tirar o alvará de funcionamento, a prefeitura vai notificar a Receita Federal. E a Receita Federal vai esperar que você regularize o CNO. Geralmente, a Receita espera 5 anos, esperando que você regularize o CNO. Não feito isso, ela tem casos aqui no condomínio já chegou mais de 30 mil. Não fez o CNO, foi notificado já. Foi notificado. A última pessoa que eu regularizei agora, que é uma casa um pouco maior, era 56 mil reais que ela ia pagar. 56 mil reais. Eu consegui, mesmo retroativo, baixar para 21 mil reais. Ela economizou 30 mil reais. A Receita cobrou 56, ela vai pagar, aliás, pagou, né? Só 21 mil reais. Além disso, né? Por isso que a Receita espera em 5 anos para conta de juros. Mas é pela questão da metragem da casa. Metragem, número de banheiros, tudo isso conta. Existe um valor, né, que é chamado de VAL, e isso é estadual, cada estado é diferente, que a Receita utiliza, né, como aquele valor que o metro quadrado construído. Então, ela vê a metade da obra e faz o cálculo do INSS. Quando você, né, tinha um alvará de funcionamento, você tem 30 dias para emitir o CNO. E esse CNO, como o Eduardo falou, ele é como se fosse o CNPJ da obra. A contratação dos funcionários, né, todos os pagamentos de INSS tem que ser feito em nome desse CNO, para já ir alocando a Receita Federal e no final de fazer. Mas isso só acontece se for pago, né, desde o início até o final da obra. Então, para isso tem que ser feito um planejamento, para saber o valor, saber a quantidade de funcionários que você vai necessitar. Nesse caso, você falou de recurso próprio. E se eu estiver utilizando recurso no financiamento da Caixa? E o CNO, ele é uma despesa que você vai ter. Eu não sei se dentro dos projetos você pode alocar recursos para pagar o INSS da obra. Pode. Na verdade, a CNO é o seguinte. Existem pessoas trabalhando na sua obra, independente se o recurso está vindo do banco ou se está vindo da sua conta bancária. Se tem gente trabalhando lá, o governo entende, vamos lembrar sempre que é Caixa Econômica, então ela vai querer sempre que tudo esteja direitinho. Então, se tem gente trabalhando lá,
em tese, tem carteira assinada. Se tem carteira assinada, tem recolhimento de imposto. Ela vai esperar até o final da tua obra. Se ela não receber esses recolhimentos que ele passa mensalmente, quando chegar daqui a 3 anos, ela vai olhar, essa obra aqui terminou. Cadê, venceu o alvará? Cadê os recolhimentos dos impostos? Não foi recolhido. Se não for recolhido, eles calculam lá na base do metro quadrado, número de banheiros, botam o valor lá em cima, juros, multa e manda para você. Então, esse imposto da CNO ele é referente a impostos trabalhistas de quem está lá. Claro, você pode usar sim os recursos que você recebe do banco para pagar esse tipo de coisa. Na verdade, o banco ele vai lhe mandar o dinheiro e ele não quer saber com o que você vai pagar. Ele não quer saber. Ele quer saber se no final a casa está feita. Por quê? Porque foi aprovado aquele valor. Entendeu? Então, acontece até às vezes de uma pessoa estar com a casa já perto de terminar, financiou a casa inteira, recebeu os 100%, sobrou o dinheiro no final. O banco não vai pedir de volta. Vai ficar para você. Já aconteceu isso com casas que estavam em andamentos e ele financia a casa inteira. Então, o que sobrou é seu. Se você quiser usar para pagar a CNO, não tem problema. Porém, 5% é para finalizar a obra. Fica retido. Quando apresenta CNO com a matrícula já verbada da casa. E assim, a senhora fala uma coisa muito importante. Aí libera 95%. 5%, vamos supor, se eu não paguei INSS, vou esperar 5 anos para negociar lá com o nosso amigo. Mas aqui no caso você não finaliza o processo. Aí se você não finalizar, Ela toma o imóvel. lembra que tem um cronograma que a gente entrega? Ela é até muito bondosa. Depois que passa disso, ela vai demorar um pouquinho. Tem gente que espera, às vezes, 1 ano para resolver? Tem. Mas lembrando que você vai passar 1 ano pagando só os juros para ele. Mas você pode. Mas vai chegar um momento que ela vai dizer, peraí, não vai finalizar essa obra não, ela vai entrar com recurso e vai tomar tua casa. Então, para finalizar a obra, o CNO tem que estar liquidado. Finalização de obra, etapa de obra, a gente vai mostrar no slide, é quando está toda a documentação direitinho, a BITS e a verbação. E uma coisa que ela falou que é muito importante. Se você faz o planejamento, você já vai pagando mês a mês, você não paga multas e juros. Isso. Se você for deixar para pagar só no final da obra, você só tem 2 opções. É fazer os pagamentos mensais, que vai ter multas e juros, ou fazer com a oferição, que é o valor que o governo cobra, que é bem maior do que fazer o planejamento. Então, independente se a casa é financiada ou não, você tirou uma barra de funcionamento, hoje você vai ser notificado para resolver CNO, independente. Antigamente você fugia, hoje em dia você não foge. Então não pense que, é porque eu estou vendo pela caixa, vou ter que pagar. Não, hoje em dia está chegando. Porque como digitalizou tudo, na hora que tu tira o alvará lá, o primeiro dedo duro é a própria prefeitura, porque ela vai pegar esse alvará e vai dar para a Receita Federal. Olha, Iranildo Luciano iniciou uma obra, tá aqui o alvará. Não tem como fugir. É, 2, 3 anos. Se não der baixa... Olha, se você tiver um alvará hoje, no próximo mês você entrar no portal do ECAC, se você ficar digital, a informação já está lá. Mensalmente a prefeitura faz essa informação. Então, quando a gente vai abrir o CNO, a gente vai só... O pré-cadastro já está lá, a gente vai só complementar o resto das informações. Já foi preenchido. Hoje não tem mais como fugir. Certo? Bom, eu sei que a gente fala isso, assusta um pouco, porque, meu amigo, ou eu já construí antes, sem ser caixa econômica, nunca paguei isso, é um gasto a mais. Vamos ver o copo meio cheio. Primeiro que, como eu falei, hoje em dia você não foge mais disso. Na verdade, quem negligencia ou quem não sabe disso, vai ser surpreendido. Eu digo isso porque eu já conheci pessoas que chegou a cartinha e não imaginava que tinha que pagar e o governo não quer saber se você não sabia. Então, a carta vai chegar. Hoje em dia, com a digitalização, é 5 anos no máximo. Ela vai chegar na sua casa. Então, você tem, por saber, a oportunidade de pagar muito menos e se organizar. E, claro, o Iranildo, ele tem mecanismos que ele baixa ainda mais. Aí você senta com ele, conversa. Tem as formas da gente diminuir essa questão dos impostos. A outra vantagem é, entendam que uma casa feita pela Caixa, como ela é feita 100% direitinho, conforme as regras, se por um acaso você quiser vender depois, sua casa já está regularizada. Você já vai ter uma matrícula, você já vai ter uma BITS, ela vai estar toda documentada. Então, é uma casa que não vai lhe dar dor de cabeça, que às vezes a pessoa faz a casa no dia de vender, ou vai querer fazer um financiamento pela Caixa para outra pessoa comprar, ou enfim, vai querer fazer uma transferência, aí, vai faltar documento tal, vai faltar documento tal, e aí você vai ter que pagar para o cartório, e vai ter que pagar para a Receita, e tudo com juros e multa. Então, aqui a gente só se adianta para pagar menos. Pronto. Agora aqui é que é onde está o jogo, de verdade. Eduardo, pois tá bom, eu quero fazer o financiamento imobiliário. Como é o bendito processo? Eu vou ter que ir 50 mil vezes no banco? Não. É um processo que toma tempo, não vou mentir, pelo menos uns 3 meses, certo? É um processo que tem que se ter paciência, mas é um processo que você, eu acho que vai só 2 vezes ao banco. Uma para conversar com o gerente, só para poder te conhecer, e a outra para assinar o contrato. Todo o restante é feito pela nossa equipe. Vamos lá. Primeiro passo, Fabíola Almeida, aprovação do crédito, como eu falei. Manda a documentação para a Devânia, faz a aprovação do crédito. Por que a gente faz isso aqui primeiro? Porque, às vezes, o cliente pode ser surpreendido. Por que a gente não faz os projetos primeiro e vai levar lá para a Devânia? Às vezes, o cliente está com o pensamento de uma casa maior do que o que vai aprovar. Aí, você já está com o projeto pronto. Aí vai ter que refazer. Custo que não precisa ter.
Mas às vezes acontece o contrário. O cliente está pensando numa coisa menor, chega lá, aprovou um valor maior. Aí você já aproveita e já faz o projeto maior. Ou seja, a gente já tendo a certeza de quanto vai aprovar para você, a gente tem uma noção do que a gente consegue fazer nos projetos para caber no seu bolso. O projeto já vai ser alinhado com o Já vai ser alinhado com o que você tem disponível lá para retirar com a Caixa. Então, aprovou o crédito. Aqui é um momento onde a gente vai se dividir em duas forças de trabalho. Uma é a elaboração dos projetos. Arquitetônico, hidrossanitário, instalações elétricas, estrutural. Certo? Segundo passo, regularizar o terreno. A gente faz isso em paralelo. Por quê? Às vezes a pessoa não tem a matrícula, aí vai ter que tirar a matrícula. Às vezes o terreno nunca foi feita a documentação. Então, enquanto a gente vai fazer esses projetos, que tomam aqui um tempo, você já vai trabalhando para regularizar o seu terreno e ver se está tudo direitinho. Ok, projetos prontos, terreno todo regularizado direitinho, a gente dá entrada no alvará, junto à prefeitura. Tanto faço a parte dos projetos, lhe ajudo a tirar dúvidas com relação à regularização e lhe ajudo aqui na questão do alvará. Beleza, tiramos o seu alvará. Tirou o seu alvará, é sinal de que os seus projetos foram aprovados pelo município. Com o alvará em mãos, você já consegue abrir a sua CNO com o Iranil. Ele não consegue abrir sua CNO antes do alvará. O alvará hoje está demorando uns 20 dias, Fabiolinha, para ficar pronto? 15, 20 dias. Com isso, a gente abre a CNO com o Iranildo e a gente já, nesse meio tempo, já começa a elaborar a sua PCI. Que aí é um trabalho onde eu falei, a gente vai ter que fazer a quantificação, né, dos valores, seu cronograma. Nesse meio tempo da PCI, eu já recomendo você a procurar a sua equipe de execução. Lembrando que a equipe de execução, quem escolhe é o cliente. Eu sei que a Caixa, lá na PCI, ela tem duas opções. Eu vou falar só para vocês saberem que existem, mas eu não recomendo a outra. Você pode construir com mão de obra própria, ou você pode construir com construtora. Qual a diferença, Eduardo? Quando você constrói com mão de obra própria, você se responsabiliza por fazer a CNO, a documentação, recolher os impostos, certo? Mas você não precisa comprovar nada para a Caixa. Por quê? Porque você está se responsabilizando pela mão de obra. Se você escolher fazer com construtora, você vai ter que passar para a Caixa o CNPJ da construtora, a Caixa vai analisar a construtora, vai ver se está tudo direitinho. Se a construtora tiver problema na Caixa, não vai aprovar. Então, é uma dor de cabeça, é um risco que você tem de mandar sua CNO, ou sua PCI, e ela ser reprovada não pelos valores, reprovada por conta da construtora. Então, por mais que você vá fazer com a construtora, pode até fazer, mas não pode na PCI. Você terceiriza para a construtora, entendeu? Para você tirar essa burocracia do seu processo. Então, nesse tempo, por que é importante você já escolher a sua equipe de execução? Você pega a sua equipe, ou seja uma construtora, ou seja um mestre de obra, você já vai botar ele numa mesa, já conversa com ele e pergunta, e aí, quanto tempo para fazer essa obra aqui com a sua equipe? Porque varia, né? Quantas pessoas vão trabalhar na obra, se vai ser 6 meses, se vai ser 1 ano, se vai ser 8 meses. Então, a gente tem que sentar com a equipe que vai construir para ele me dizer quanto tempo ele vai precisar para aquela casa. E, obviamente, a gente vai botar um prazo a mais nesse cronograma, porque sempre tem atraso. E eu vou já dizer quais são os problemas dos atrasos. Mas, enfim, a gente faz essa PCI. E é independente da equipe que você vai escolher para executar a sua obra, tá bom? Pode ser qualquer pessoa da sua confiança. A gente passa, então, com a PCI, toda essa documentação feita, a gente manda lá para a Fabiola. Fabiola, tá tudo pronto. Tá aqui a documentação, tá aqui a PCI, tá aqui os projetos, tá aqui o alvará. A gente alimenta ela com todas as informações e ela faz a solicitação da engenharia da Caixa. A primeira solicitação de engenharia da Caixa. Nós vamos já falar sobre quantas visitas a gente precisa deles. Então, essa solicitação de engenharia nada mais é do que uma vinda do engenheiro. Você vai pagar a primeira taxazinha de R$750 e ele vai vir avaliar a sua PCI. Ou seja, ela vai avaliar tanto o seu terreno quanto a sua construção, sua proposta de construção. Se já tiver alguma coisa construída, ele vai avaliar se está direitinho. Se não tiver nada construído, ele vai avaliar os projetos e os valores que você está propondo. Ok, Eduardo. Foi aprovado aqui com a engenharia. Se não foi aprovado, também não se preocupem. Às vezes pode ser que eles peçam algum laudo a mais. Ah, está perto de um lago, eu quero um furo para saber qual o nível da lençol freático. Ah, está dentro de um loteamento, eu quero a planta do loteamento. Pode acontecer deles pedirem documentações extras, que aí cada obra tem suas particularidades. E aí a gente volta aqui para a parte da PCI, corrige o que eles pedem e libera lá. Mas aqui não costuma, pelo menos até hoje, eu não tive problema com nenhuma liberação da engenharia da Caixa. Ok, liberou. A gente faz uma revisão do processo. Por quê? Porque, às vezes, o tempo que levou aqui entre a aprovação do crédito e a liberação da engenharia, às vezes acontece de ter vencido o prazo. Se não venceu, perfeito. Que daqui você já pula daqui para cá. Se não, às vezes a gente tem que rodar o seu crédito para poder ver se aprova novamente. Mas, passou? Ok. Aí a Caixa vai lhe chamar lá, você vai assinar o seu contrato. A Fabiola conversa com você, ele leva lá no dia, assinou, beleza. Contrato pronto. Pega o contrato, leva de volta no cartório, leva lá para o cartório, vai fazer o registro do seu contrato, que ele vai se tornar sua escritura, porque esse contrato nada mais é do que pegar o terreno, pegar toda essa documentação, registrar no cartório e dizer, esse terreno agora pertence ao cliente e ao banco. E ela vai ser sua escritura que a gente vai atualizar lá no final. Liberou do cartório, o cartório devolveu para você, levou no banco, pronto. Até 3 dias úteis, o banco vai pagar o que tem para liberar do terreno
e vai começar a liberar as etapas que tem da sua obra, que nós vamos já chegar lá também, que é a liberação de recursos. Normalmente, passa-se 3 meses entre a aprovação de crédito e aqui a assinatura do contrato. Normalmente. Porque normalmente 3 meses são o que eles liberam de validade para o teu crédito. Então a gente tenta fazer dentro dos 3 meses. Pode ser que passe, pode ser que passe. E às vezes no meio do caminho aqui a gente tem algo imprevisto. Mas o normal é isso. Em 3 meses, se o crédito é aprovado, a gente faz tudo e libera lá. Porque tudo isso aqui toma tempo, né? Então, essa fase de liberação de recursos, nós vamos já abrir para vocês entenderem que é um processo maior. Que, na verdade, essa liberação de recursos é a sua construção em si. Finalizou sua construção, 95%, aí a finalização da obra e a baixa da sua CNO para emitir sua CND, que é a Certidão Negativa de Débitos com a Receita Federal. Com ela, você consegue tirar sua averbação, fazer a averbação e o aviso. O que é a averbação, Eduardo? Lembra que a gente aqui registrou um contrato? Esse registro do contrato era um terreno. Aqui não é mais um terreno, é uma casa em um terreno. Então, a gente está averbando que agora nesse terreno existe uma casa. E o aviso que é junto à prefeitura. E aí sim, fim da etapa de construção e início da amortização. Dúvidas? Eduardo, só lembrando que tem mais um outro imposto quando chega nessa parte do ABITS aí. Ah, o ISS, Que é bem o lembrado. ISS, certo? Que é 5% do valor da oferição que a prefeitura vai fazer. Você pode até levar o contrato de mão de obra e tentar argumentar com eles lá, mas não Se é for 5%. empreitado, Se for empreitado, exatamente. Você consegue conversar com eles. Mas vem aqui, na liberação do ABITS. O ISS hoje, quando a PJ, organização do 100%. Porque justamente por conta disso, porque a empresa contratada já pagou o ISS, porque é justamente a prestação do serviço. Mas uma pessoa física tem 5%. Aí, no caso, tem que ser feito um contrato no início. Então, aqui, quando você vai emitir o ABITS lá na prefeitura, você vai pagar a taxazinha do ABITS, que é pequenininha, mas aí tem o imposto do ISS para pagar lá. Pronto, fim da etapa de construção em si. Vamos agora pegar essa parte da liberação de recursos e entender melhor ela. Ficou alguma dúvida desse trecho? Pronto. Aqui é a maior dúvida dos clientes, de longe. Eduardo, como é que é liberado esses recursos? Eu vou receber tudo de uma vez? Ah, assinei o contrato, caiu o dinheiro todo na minha conta? Não. A Caixa, ela tem mecanismos para evitar. Eu acho que todo mundo já ouviu aquela história do Banco do Nordeste que financiava um trator, que o cara chegava lá no banco, não, eu quero um dinheirinho para pegar um tratorzinho para fazer um arado lá no meu sítio. Aí o Banco do Nordeste dava o dinheiro e, de repente, quando acontecia de ter que pegar o bem, chegava lá, era uma moto. Ou virou qualquer outra coisa que não era o trator. Então, a Caixa, ela não vai liberar para você tudo de uma vez. Ela vai liberar aos poucos. Então, vamos lá, para a nossa timeline aqui. Assinou o contrato, teve a visita da engenharia, do 0%, foi tudo aprovado, assinou o contrato, mas sua casa não tem nada construído aqui. Ela vai liberar o pagamento do terreno. Liberou o pagamento do terreno, a pessoa recebeu, então se você quiser negociar com alguém, olha, vou fazer o financiamento da Caixa, você vai receber à vista, você pode negociar para tentar baixar o valor, porque a Caixa ela vai pagar 100% do valor do terreno de imediato, para poder o terreno conseguir ficar alienado somente a você e ele, não ter nenhuma outra pessoa. Esse valor do terreno, caso opte pela modalidade de aquisição, o valor do terreno é 100%. O terreno ele vai pagar integral, porque ele não quer outra pessoa no meio do caminho entre você e ele. Ele vai ter um valor seu liberado. Lembra da análise de crédito? Esse valor é o valor que você vai receber. Se você vai usar para comprar o terreno e construir, ou se você vai usar totalmente para construir, aí é como o seu caso. Mas é nesse valor que você vai tirar, com certeza, para quitar o terreno. Enfim, vai receber o pagamento do terreno, se for no caso de aquisição. Se não for aquisição, ou constrói terreno próprio, Devânia, me atualiza, porque eles vivem mudando. Aqueles 20% do adiantamento, ainda existe? Então, pronto. Quem vai fazer SBPE, independente se foi pago o terreno ou não, ainda tem aqui, por isso que eu botei ele diferente, às vezes a Caixa te adianta ainda 20% para tu começar a obra. Ou seja, ela vai pegar, vai tirar o valor lá do terreno, do que sobrou para construir a casa, ela vai te adiantar 20%. Porque como é que funciona na prática a liberação de recursos? Não é que a Caixa, tirando o SBPE, não é que ela vai te dar o dinheiro e tu vai construir. É o contrário. Ela entende que ela está financiando 80% do teu imóvel. O que é esses outros 20%? Os 20% é o que você vai construir para poder ela te devolver. Vamos supor, 0%. Comecei a construir 20% no primeiro mês. O que a Caixa vai fazer? O seu engenheiro vai fazer o relatório da Caixa, por isso que tem que ter um engenheiro, porque é preenchido toda a planilha da Caixa, tem que bater direitinho. Então, o engenheiro da obra, ele faz o relatório para a Caixa Econômica, e aí, baseado nesse relatório, se bater os 20%, ela te libera os 20%. Se tiver lá no seu cronograma. Claro que essas porcentagens aqui é arbitrário. Na verdade, isso vai variar com o seu cronograma da sua obra. Certo? Então, passou o primeiro mês, ela vai te liberar o que você construiu. Com o dinheiro que você pegou de volta, você vai construir o segundo mês. Aí, finalizou o mês, ela vai pegar o seu relatório, vai liberar o que você construiu. E assim sucessivamente. Ela vai reembolsando o que você usou na obra.
Se você for SBPE, ótimo, porque ela já te libera esses 20%. Lembra a importância de conversar com a equipe de execução? É porque a gente vai dizer para a Caixa, Caixa, primeiro mês eu vou fazer só 10%. Ou então, Caixa, primeiro mês eu vou fazer 40%. A Caixa vai aceitar. Agora, quando chegar o primeiro mês, ela vai querer que tenha batido aquilo ali. E ela tem um outro mecanismo de conferência. Por quê? Ah, é o meu engenheiro da obra que faz isso daqui. Mas existem, no mínimo... Lembra que a Devânia falou de... Acho que foi a Fabiola falou de minimizar as vindas dele? Gente, o engenheiro da Caixa é uma roleta russa. Quanto menos ele vier, acredite, melhor. Tem engenheiro que ele vai passar na sua casa, vai tirar uma selfie e vai embora. Tem uns que não vão nem vir. Mas tem uns que eles vão subir até na caixa d'água, vão cavar buraco e vão entrar debaixo para ver o que tem lá. Então, pode falar. Se na PCI for colocado um cronograma de 6 meses, isso significa que vai ter que ser 6? Não necessariamente. Só existem 3 visitas obrigatórias da Caixa. 3. No mínimo 3. Pode ser casos específicos que tenham 2. Quais são? Com certeza a inicial. Com toda certeza não tem como escapar. Vai ter uma com 30%, com certeza. E vai ter uma com 85%, com certeza. Porque é o segundo mecanismo que ela tem para evitar fraude. Porque às vezes acontece de o relatório ir errado, a pessoa manipular, a pessoa fraudar. Acontece. Então, para ela ter certeza de que isso não vai acontecer, ela vai vir com toda certeza no marco de 30% e no marco de 85%, que são 2 marcos muito importantes. Porque normalmente com 30%, você já encerrou as fundações. Então, o engenheiro vem ver se foram feitas fundações de verdade, porque isso é uma questão de segurança. E 30% é depois dos 20% que ela normalmente já liberou. Então, ela vai ver se não pegou esses 20% e sumiu. E com 85%, a tua casa já está quase pronta. Já está quase na fase de pintura. Então, ela vai ver que a casa aqui, daqui para cá é um pulo. Então, se ela tiver que pegar a tua casa de volta, ela só pinta e vende e repõe fácil. Então, esses 2 marcos você não foge. Agora, mas tu falou que pode ser que aconteça de ter só 2. Pode. Vamos supor que tu começou a financiar a tua casa e já deu 45%, tinha lá. Aí o engenheiro veio fazer essa visita e ele já mediu 45%. Então, você pula essa dos 30%. A de 85% dificilmente você pula porque já é bem no final. Dúvidas? Essas 3 é fixa. Com certeza uma inicial, com certeza uma com 30, se essa inicial não for superior a 30, e com certeza uma com 85. Fala, não libera esse recurso do 85 aqui se não for o engenheiro da Caixa vindo. Não, mas são as 12 fotos. 12 fotos. Porque na verdade não é que o engenheiro da Caixa ele não vem nessas aqui. Ele só não vem, mas ele recebe o meu relatório e ele vai liberar baseado no meu relatório. Nessas 2 aqui, nessas 3, na verdade, além do meu relatório, ele não só avalia, ele vem ver. Porque, como eu falei, pode haver fraude. Então, eles não querem que aconteça. Tem que vir para ver, Até para poder você conseguir fazer a substituição do responsável técnico, vai ter todo um processo. E tem um outro caso também, que ele vem, que a gente vai já chegar lá, que é o outro ponto que a gente vai chegar lá nas dicas. Sim. Não. Sim. Não, o engenheiro da obra, sim, é o que tá no responsável técnico. Não. Cada um vem um. Cada visita vem um. E aqui, eu nunca vi cair no mesmo. Na mesma obra, eu nunca vi cair no mesmo. Os engenheiros que eu vi repetir eram para obras diferentes, porque é a roleta. Já veio gente até do Rio Grande do Norte para cá. É aleatório, totalmente aleatório. É porque eles entendem que quanto mais aleatoriedade, melhor. Porque vamos supor que fosse um só. Ela quer evitar fraude. Aí vem o primeiro aqui, aí tu já faz um acordo com ele. Entendeu? Então ela vai tentar ao máximo evitar que seja o mesmo engenheiro. Antigamente, a gente escolhia o engenheiro. Hoje não, você vai conseguir, você ainda escolheu. Você veio um mês para cá. Aí você entregou o trabalho, aí você volta no final da fila. Aí já pode. Agora é assim. Só, se não me engano, são 4 do Ceará, não sei se é 4. São muitos. É muito raro. É muito raro que é mesmo. Assim, antigamente era pior. Antes, essas medições, todas eles vinham também. Então, toda visita, além do teu engenheiro, tu tinha que ter o engenheiro da Caixa, tu pagava todas as visitas dele, toda visita, todo mês era um engenheiro diferente. Eles já facilitaram e deixaram o próprio engenheiro da obra fazer a parte de mandar para eles avaliarem só lá no sistema mesmo. Então, eles só vêm essas 3. Antigamente era pior porque vinham todas. Todo mês tu tinha que pagar
650, 750 reais para poder o engenheiro vir e ele fazer essa conferência. Então, aqui já foi uma redução de custos e de burocracia. Mas não, assim, essa 30% e 85% aqui tem que ser muito bem organizado. Normalmente, quando eu chego perto aqui dos 30% e dos 85%, eu já converso com o cliente, olha, vamos fazer isso aqui, vamos fazer assim, fazer essa, para poder ele vir e não ter erro. Porque se acontecer dele vir nos 30% e ele medir 20%, ele vai ter que chamar de novo. Entendeu? Então tem que ser um tiro certo, tanto 30 quanto 85, porque senão, além de você ter que pagar de novo, às vezes pode acontecer dele encontrar irregularidades. Ah, não, isso aqui está diferente do projeto. Por isso que é importante nunca mudar o projeto. Então, é muito importante estar com isso aqui bem alinhado. Então, você vai fazendo essas liberações todas até chegar aos 95%. Por quê? O outro mecanismo de segurança da Caixa, ela retém 5% do teu financiamento, ela só vai liberar quando você tirar a sua CND, sua verbação e seu ABINS. Certo? Então, quando sua casa estiver pronta, vai estar com 95% dos recursos liberados. Então, pode ter certeza que vai ter 5% ali guardadinho para você quando você finalizar tudo, que ajuda, às vezes, até você a repor um pouco desses custos que você gastou com isso daqui. Alguma dúvida? Pronto. Então, entenderam qual é o processo aqui com a parte de engenharia? Eduardo, tem como eu fazer isso aqui sem o engenheiro? Não, porque o engenheiro tem que assinar todos esses relatórios que vão para a Caixa. Todos são assinados pelo proprietário e pelo engenheiro. Inclusive, se tiver alguma irregularidade, alguma coisa, o engenheiro é responsável. Então, a Caixa ela quer amarrar muito bem todo o processo. Então, por isso tem que ser feito direitinho, porque pode dar problema para você, pode dar problema para o engenheiro. Vamos supor, quando a gente vai preencher essas planilhas, tem até lá uma conferência de se a obra está sendo executada com os critérios de segurança. A gente tem que dar um check nisso daí, porque a gente se responsabilizando. Vamos supor, a NBR, ela pede uma quantidade mínima de ferro, uma dimensão mínima de pilar, ela tem normativos de segurança para a sua obra. Se o engenheiro da Caixa chegar nessa medida, vamos supor aqui, dos 30%, ele encontrou, estou fazendo pilar com treliça, ele vai denunciar a tua obra. Então, assim, tem que fazer bem direitinho. Se ele denunciar a tua obra, além de embargar a tua obra, travar os teus recursos, tu ainda pode sofrer alguma sanção se tu não fizer a correção a tempo junto ao CREA. Uma dúvida aqui. Pelo que eu entendi nessa fase aí, toda essa parte, a gente meio que administra o recurso que vem na Caixa, né? Tudo. Por exemplo, ali do 0% a 20%, eu tiro do meu bolso, né? Se você não recebeu nem esses 20%, sim. Por isso que você tem que ter o capital de giro. Normalmente, esse capital de giro você tem que ter, até porque você vai gastar com os projetos, você vai gastar com o cartório. Então, tem que ter uma verbinha ali para poder... A não ser que você faça como o Giovanni falou. Ó, você tem aqui, eu recebo, lhe dou uma parte, aí esse é o sonho. Você ter esse recurso todo para você iniciar. Mas se você não tiver nada, eu recomendo ter no mínimo, o suficiente para você fazer os seus projetos e ter esse capital de giro aqui de cerca de 20% da obra. Se for SBPE, é perfeito, porque tu já vai receber os 20%.